Achávamos que já conhecíamos toda a história dos Neandertais, um povo antigo que acabou sendo substituído pelos humanos modernos, mas uma caverna em Gibraltar revelou evidências que podem mudar nossa visão sobre eles. Um mistério escondido por 40 mil anos que pode provar que os Neandertais eram mais inteligentes e mais parecidos conosco. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Então, vamos começar. O lacre. Aqui levaram 9 anos de escavação. Por 40 mil anos havia algo dentro da caverna Vanguard escondido atrás de uma parede. Não era uma rocha desmoronada ou detritos naturais, mas sim algo selado. Quando os arqueólogos finalmente conseguiram abrir, após 9 anos de escavação, eles entraram em uma câmara que estava intocada. Nem existia quando o último Neandertal viveu. O que surgiu foi um segredo ainda mais surpreendente. Marcas profundas de garras gravadas em calcário. Havia ossos de predadores que não deveriam estar juntos em um só lugar. Uma concha do mar foi levada à parte mais profunda da caverna, onde tudo era escuridão. Havia uma pessoa que selou esta câmara e havia algo lá dentro que desesperadamente tentou sair. E isso foi descoberto após 9 anos de escavação. Durante 9 anos, um grupo de arqueólogos trabalhou na parte mais profunda da caverna Vanguard, em Gibraltar. O grupo foi liderado pelo professor Clive Finlayson, grande especialista no comportamento dos Neandertais. Eles removeram cuidadosamente o sedimento. Cada camada era fina, cada porção de terra foi analisada, cada pedaço escavado foi examinado um por um, mediam centímetro por centímetro. Depois, eles encontraram algo que os fez interromper a investigação. Depois, os cientistas confirmaram aquilo que a equipe já começava a temer. E quando finalmente conseguiram abrir, descobriram uma câmara esculpida no próprio teto da caverna. Ela tinha 13 metros de profundidade, ou cerca de 42 pés de escuridão selada e intocada. Estava completamente isolada do mundo exterior. Ela já existia antes de os humanos modernos fazerem as primeiras pinturas rupestres na França e na Espanha, antes da agricultura e de qualquer civilização agrícola. E quando abriram a passagem, foram recebidos por um ar diferente, frio, antigo e com um leve cheiro de material orgânico, que só se forma quando restos biológicos permanecem intocados por um período extremamente longo. Segundo os arqueólogos, entrar na câmara era como entrar em um silêncio tão profundo que chega a ensurdecer, sem circulação de ar, sem nenhum som. Uma câmara que permaneceu completamente inalterada, enquanto todo o mundo lá fora mudava a ponto de se tornar irreconhecível. Não era um abrigo. Não havia nenhuma razão de sobrevivência para entrar 13 metros em uma parte fechada da rocha. A caverna Vanguard está localizada à beira-mar, e depois de 40 mil anos, foi dada a oportunidade de explorá-la. Quando os arqueólogos entraram pela primeira vez na câmara, não foram ossos que eles notaram imediatamente, nem artefatos, mas sim as próprias paredes. Quase todas as partes da sala tinham muitos arranhões profundos, gravados diretamente no calcário. Não eram simples arranhões na superfície. Eram incisões longas e profundas, como se tivessem sido repetidamente entalhadas na pedra com muita força. E para fazer marcas tão profundas assim no calcário, é preciso uma força manual muito grande. Mais surpreendente ainda, todas essas marcas foram feitas de dentro da câmara. Depois disso, a equipe encontrou ossos. Havia ossos de lince, hiena malhada e abutre-grifo, 3 predadores de topo diferentes. Os ossos deles foram encontrados juntos, todos dentro da própria câmara. Esses animais normalmente não ficam juntos no mesmo lugar. Na verdade, eles competem pelo mesmo território. O lince e a hiena malhada são rivais. Eles não vivem no mesmo lugar. Enquanto isso, o abutre-grifo é uma grande ave que geralmente evita lugares fechados. Não há explicação de como essas 3 espécies viveram juntas em uma caverna. Os pesquisadores também explicaram isso. É isso que as evidências mostram. É possível que os Neandertais tenham trazido esses animais. Talvez eles tenham levado esses animais para a câmara como parte de um ritual de prática de caça, para obter partes específicas do animal. De acordo com a equipe do professor Finlayson, há evidências de que os Neandertais costumavam coletar partes de animais, especialmente as aves, que não eram comidas pelos abutres grifos.
mas suas penas grandes e incomuns eram difíceis de obter e podiam ter um uso especial. Há um motivo pelo qual valia a pena para os neandertais trazerem esses animais para a caverna. O transporte da hiena malhada tornou tudo ainda mais misterioso. A hiena malhada é um necrófago que esmaga ossos e possui uma das mandíbulas mais fortes entre os animais terrestres. Não é um animal qualquer que pode ser facilmente arrastado para dentro de uma caverna. Também não há sinais de que ela tenha vivido ou morrido lá. Parece que foi levada para lá de propósito. A atenção se volta novamente para os arranhões nas paredes da caverna. O que quer que tenha sido deixado dentro daquela câmara foi repetidamente riscado no calcário até que a força da mão se esgotasse. Enquanto os arqueólogos examinavam os ossos e as marcas misteriosas ao redor deles, eles notaram mais um detalhe sobre os neandertais. A química da lareira, construída por uma espécie que chamamos de primitiva, camadas de sedimentos mais antigas no fundo da caverna. Os pesquisadores descobriram algo que ninguém esperava. É uma lareira. Mas quando os cientistas estudaram isso, descobriram que não era para cozinhar comida. É um tipo de laboratório antigo, onde os neandertais faziam um adesivo forte chamado alcatrão, usando calor controlado e pouco oxigênio. Mais de 60 mil anos antes que a ciência moderna desse um nome a esse processo. Ainda mais impressionante do que isso é o design da lareira. Se fosse apenas uma primeira tentativa, um simples canal já teria sido suficiente. Mas o que foi encontrado foi uma estrutura com 2 canais, paredes isoladas e uma construção cuidadosa. Alguém fez uma versão mais simples, alguém percebeu que isso não era eficaz, alguém entendeu por que isso falhou, e alguém projetou uma substituição melhor. Isso não é instinto, é um conhecimento passado de uma geração para outra. Alguém ensinou isso, alguém aprendeu, alguém melhorou. E isso aconteceu repetidamente ao longo de centenas de anos. Nas partes mais úmidas e frias da Europa, outros neandertais usavam casca de bétula para fazer alcatrão, mas em Gibraltar, eles não tinham esses materiais. Em vez disso, adaptaram o processo usando a rosa gumrak, uma planta nativa da costa do Mediterrâneo. Esse tipo de adaptação exige compreensão do princípio do processo, não apenas seguir os passos tradicionais. Isso significa que eles sabiam como isso funcionava e sabiam como modificar para funcionar em outro ambiente, mas o resultado da análise química foi ainda mais notável. A qualidade do alcatrão produzido no local era consistente em diferentes eventos de produção. Isso não era um experimento. Era um processo repetitivo e confiável. Eles conseguiam obter os mesmos resultados ao longo do tempo. Em termos modernos, isso é controle de qualidade. E isso faz parte de uma tecnologia de 60 mil anos, que por muito tempo a ciência considerou que os neandertais não tinham capacidade de fazer. O alcatrão era usado para unir coisas, as pontas de pedra aos cabos de madeira. Isso cria armas compostas feitas de partes separadas que precisam funcionar como um sistema. Se o alcatrão falhar ou a ponta de pedra quebrar, toda a arma deixa de ser eficaz. Os neandertais entendiam isso. Eles precisavam manter suas ferramentas. Eles percebiam imediatamente qual estava danificada e consertavam logo em seguida. Isso é planejamento antecipado. Também é pensamento sistêmico. Habilidades que levamos muito tempo para desenvolver, que pensávamos não existir em uma espécie que menosprezamos por quase um século. A gravura de 54 traços dentro da caverna de Gorham, os pesquisadores descobriram algo gravado diretamente na rocha calcária. É um padrão, um desenho de hachura cruzada composto por linhas que se cruzam de forma organizada e repetitiva. Isso não é uma gravação natural na pedra. Isso foi gravado usando uma ferramenta de pedra afiada. Quando os cientistas analisaram, descobriram que tem mais de 39 mil anos de idade. E naquela época, os humanos modernos ainda não tinham chegado a essa parte da Europa. Depois, os pesquisadores tentaram descobrir quantos movimentos foram necessários para criar o desenho. O resultado foi surpreendente. Não foram feitos mais de 54 traços separados nas mesmas linhas. Também não se trata de marcas acidentais feitas enquanto se usava uma ferramenta. Em cada traço, quem estava fazendo parava. Observava o que havia feito antes de continuar o desenho. E ele fez isso 54 vezes. Quando os pesquisadores repetiram o processo, descobriram mais uma coisa. Eles conseguiram identificar a ordem exata de cada linha. Primeiro foram feitas as linhas principais.
Depois, as linhas secundárias foram adicionadas para preencher os espaços. Esse detalhe é importante. Isso mostra que, antes mesmo do primeiro traço ser feito na pedra, o desenho já estava completo na mente do criador. Ele já sabia qual desenho queria. O que descobriram ficou mais impressionante ao analisarem onde foi achado. Não estava perto da entrada da caverna. A gravura foi encontrada em uma parte da caverna que quase não é alcançada pela luz do sol. Isso significa que a pessoa que fez os 54 traços trabalhou na escuridão. Só existem duas possibilidades. Talvez ele conhecesse o desenho tão bem que conseguiu fazê-lo apenas de memória e pelo tato. Ou então ele usou luz artificial enquanto fazia a gravação. Qualquer uma dessas duas opções exige um planejamento cuidadoso e uma intenção clara. E isso não corresponde à crença sobre as capacidades dos neandertais. Por muitas décadas, a capacidade de criar símbolos abstratos e padrões com significado foi considerada uma das diferenças mais importantes entre os humanos modernos e outros tipos de seres humanos. Esse é um dos motivos pelos quais se acredita que nosso nível de pensamento é mais elevado. De acordo com a visão antiga, os neandertais não conseguiam alcançar o simbolismo. Mas aqui está o problema. A gravura na caverna de Goram já estava lá antes dos humanos modernos chegarem a essa região. Isso foi feito por um neandertal na escuridão e com 54 golpes, de acordo com o professor Finn Layson, o pesquisador que liderou este estudo. Sobre o que realmente significa a gravura, a resposta dele é simples. Ele não sabe se é arte ou apenas um rabisco, mas está claro que é um desenho abstrato feito há mais de 39 mil anos, numa época em que ainda não existiam humanos modernos, perto de Gibraltar, The Burials. As cavernas nos deram salas seladas, ferramentas complexas e símbolos gravados na escuridão, mas há evidências ainda mais fortes vindas de outros sítios neandertais na Europa. Evidências que não dizem respeito à tecnologia ou à arte, mas sim a como eles tratavam seus mortos. Eles não simplesmente abandonavam seus mortos. Eles não deixavam os mortos onde caíam. Eles os enterravam e faziam isso com cuidado. Na caverna de Shanidar, no norte do Iraque, foi encontrado um sepultamento neandertal com cerca de 60 mil anos de idade. Quando os cientistas analisaram o solo ao redor do corpo, eles encontraram uma alta concentração de pólen de diferentes tipos de plantas com flores. Plantas que não crescem dentro da caverna. Isso significa que alguém as trouxe de fora e as colocou intencionalmente perto do falecido. Se essa interpretação estiver correta, pode ser a oferenda funerária mais antiga conhecida na história do mundo. Mas não são apenas as flores que são importantes. A posição do corpo também é significativa. O corpo não foi apenas deixado no chão, mas cuidadosamente arrumado, com joelhos próximos ao peito e braços organizados, e foi colocado em uma cova rasa que claramente foi cavada para esse propósito. Alguém decidiu como o falecido seria levado ao seu túmulo, alguém cavou, alguém arrumou o corpo. Em La Ferrazie, na França, foram descobertos vários neandertais enterrados juntos. Havia adultos, havia crianças. Há túmulos separados dentro do mesmo local. É como se aqueles que enterraram tivessem tentado manter uma família unida mesmo após a morte. Em outros lugares, também foi encontrado ocre vermelho colocado diretamente nos ossos dos falecidos. O desaparecimento. Por toda a Europa, há um padrão que aparece repetidamente nos registros arqueológicos. Em cada região alcançada pelos humanos modernos, os vestígios da presença dos neandertais também desaparecem gradualmente. Isso não aconteceu apenas uma ou duas vezes. Isso aconteceu repetidamente em diferentes partes do continente. Sempre que os humanos modernos chegavam a um novo lugar, ali também terminavam as evidências da presença dos neandertais. Devido à grande semelhança desse padrão, os cientistas tiveram dificuldade em explicar isso como sendo apenas uma simples coincidência. Mas há outro ponto muito importante. Não apenas as duas espécies humanas se encontraram, elas também se relacionaram. Sabemos disso porque ainda carregamos até hoje a herança genética deles. A maioria das pessoas que não tem ascendência da África subsaariana possui cerca de 1 a 4% de DNA neandertal. Isso significa que, em algum momento no passado, os neandertais e os humanos modernos não eram apenas vizinhos. Eles tiveram filhos, e os vestígios desses filhos continuam em nossa genética. Mas mesmo assim, apenas uma espécie continuou como população separada. A outra desapareceu completamente,
foram encontrados alguns restos de neandertais dos seus últimos períodos, que mostram ferimentos graves causados por armas afiadas. Ferimentos que não podem ser explicados como resultado de ataques de animais selvagens. Em vez disso, são lesões que podem ter sido causadas por confrontos com outras pessoas. Isso não prova que houve uma guerra em grande escala entre as duas espécies, mas mostra que houve ocasiões em que ocorreram confrontos violentos. E enquanto isso acontecia, outra crise estava lentamente destruindo o mundo deles. Na época dos Neandertais em Gibraltar, a planície em frente às cavernas ainda era extensa. Mais de 4 quilômetros de terra seca se estendiam além da atual linha costeira. Havia florestas, pastagens e animais que eles caçavam. Essa era a base do seu modo de vida por milhares de anos. Mas, à medida que a última era do gelo chegava ao fim, o nível do mar começou a subir. Aos poucos, as antigas áreas de caça foram sendo submersas. O espaço em que podiam se mover estava diminuindo. Cada geração via a água se aproximando cada vez mais, até chegar o momento em que não havia mais para onde ir. De um lado, havia a crescente população dos humanos modernos. Do outro lado, a subida do mar. Duas crises chegaram ao mesmo tempo. E os neandertais eram as pessoas que faziam alcatrão, criavam símbolos, enterravam seus mortos com rituais e levavam conchas para o fundo das cavernas. Foram gradualmente forçados a recuar até a última parte habitável da Europa, até que não restou mais nenhum. O que realmente se perdeu não foi apenas a população deles, mas também sua cultura, suas histórias, seus rituais, suas crenças, seus símbolos, o conhecimento que eles transmitiram por centenas de milhares de anos. Tudo isso desapareceu em um instante, se comparado à longa história do mundo. Por 40 mil anos, a sala na Caverna Vanguard permaneceu fechada e silenciosa, enquanto o clima mudava, enquanto civilizações surgiam, enquanto impérios eram erguidos e caíam, enquanto a humanidade mudava a face do planeta. Ela permaneceu escondida na escuridão. E quando finalmente foi aberta, o que encontraram lá dentro não era ouro, não era riqueza, mas sim uma mensagem de um mundo que há muito desapareceu, um registro de pessoas que não faziam ideia de que eram a última geração de sua espécie. E talvez essa seja a lição mais profunda da Caverna Vanguard. As pessoas que selaram aquela sala, que levaram a concha para as profundezas da caverna, que gravaram símbolos na pedra e colocaram flores ao lado de seus mortos, não eram simplesmente uma versão inferior do ser humano moderno. Eles eram um ramo diferente da humanidade. Tinham seu próprio conhecimento, tinham sua própria cultura, tinham sua própria maneira de entender o mundo. E à medida que os arqueólogos escavam mais fundo sob a caverna, é possível que descubramos ainda mais. Pedaços de uma história quase totalmente apagada pelo tempo, mas que continuam a ressurgir das trevas.